Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Boa tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Momento Você Escolhe o que Planta, com Vanessa Ávila. Gisele Gottschalk. Olha, não sei se eu acertei, pessoal, mas Gisele, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Edu na Rádio. Como é que você está, Gisele? Eu estou ótima. Sexta-feira a gente sempre está ótimo, né, Edu? Tá tudo maravilhoso, obrigada. E com você, como é que tá? Muito bem, muito bem. Agora, me explica aqui, como é que fala o teu sobrenome? Isso mesmo, acertou, Gottschalk. Ao invés do K no final é G, Gottschalk. Gottschalk. Okay. É de origem alemã? É, mas não serve para atrapalhar a vida, tá? Ninguém entende, tem que soletrar para todo mundo, é uma complicação. Embora seja bonito, traz muita complicação. Tá certo. Gisele, fala um pouquinho de você, quem que é a Gisele, o que a Gisele faz, para as pessoas poderem estar te conhecendo, por favor. Vamos lá, eu sou graduada em Administração de Empresas pela PUC, eu tenho aproximadamente 15 anos de experiência no mercado financeiro, atualmente eu sou sócia no escritório de investimentos e amo o que faço, gosto bastante de ajudar as pessoas nesse mercado, porque a gente sabe que é um pouco mais desafiador, mas eu acho que com jeitinho dá para fazer tudo e principalmente dedicando, né, estudando, a gente consegue orientar, enfim, direcionar, então é basicamente isso. Muito bacana. E é bacana ver mulheres nessa área também, né? Por muito tempo parece que os homens dominaram, mas as mulheres têm ganhado espaço, não é verdade? Realmente, a gente tem visto um crescimento bem considerável de mulheres no meio dos investimentos, né, do mercado de capitais como um todo, e eu acho muito bacana, a gente vê uma pouca expressão ainda de mulheres em bolsa de valores, mas eu acho que é muito mais uma questão de fato de aprender e de se sentir mais seguro, mas estamos dominando mais este mercado. Já a gente vai estar em massa aqui. Muito bom, muito bom. Gisele, o que você preparou para a gente hoje? Então, olha só, eu estava lendo mais cedo sobre esse dado, embora eu já saiba, mas a gente sabe que a pandemia ela trouxe muita instabilidade financeira para as famílias brasileiras, né? E esse ano o endividamento aumentou bastante. E o maior responsável por esse endividamento é o cartão de crédito, né? A gente tem ali outros responsáveis também, financiamentos, enfim, mas o cartão de crédito é hoje um dos maiores vilões do endividamento financeiro. Então, eu acho muito importante que as pessoas que não estejam planejadas financeiramente comecem a pensar em uma forma disso começar a acontecer, né? Então, ainda com a pandemia, ainda com o desemprego, enfim, com grandes mudanças financeiras na vida das pessoas, a gente precisa sentar e se planejar. Eu acho que o mal do brasileiro é esse, né? A gente não se planeja, a gente vive para depois pensar no que vai acontecer, né? Então, o endividamento ele tem aumentado também em função disso. O cartão de crédito é um dinheiro virtual, né? Um dinheiro imaginário, então a gente tem que ter muita cautela para usar. Eu não estou falando que não é para usar, mas eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para usar esse meio de pagamento, para a gente conseguir se reorganizar e sair desse momento tão difícil que a gente está passando. E assim, espero que as pessoas não se desanimem, porque tem como fazer, basta ter um pouco mais de calma, isso vai passar, é o novo normal, mas para a gente se adaptar, a gente precisa de fato se organizar, né? Então, ter uma boa planilha, anotar todos os gastos, todos os ganhos, saber exatamente o que está saindo, o que está entrando. Isso é primordial para que as pessoas passem por esse momento e dali para frente olhem para trás e vejam que foi um momento de evolução. Eu falo que toda crise gera oportunidade. Então, o que eu trouxe aqui de dica é basicamente tome cuidado com o cartão de crédito. Ele pode ser seu amigo, mas também pode ser um grande inimigo na sua vida financeira. Muito bacana.
Gisele, tem alguma dica específica em relação ao cartão? Eu gostei porque você falou assim, eu não estou dizendo para não usar, mas usar, ou seja, de uma forma um pouco mais consciente, digamos assim. Vale alguma dica? De repente, reduzir o limite pode ser uma estratégia interessante. Tem alguns bancos virtuais que, por exemplo, você tem liberdade até para mexer nesse limite, né? Fatores podem nos ajudar, porque de repente você vê uma promoção, você está com um limite gigantesco ali, e você começa parcelamentos e parcelamentos, quando chega no final do mês, a tua fatura veio muito mais pesada do que você imaginava, né? O que da prática a pessoa pode fazer em relação ao cartão para poder, de repente, se tornar um instrumento positivo e não um problemaço para a vida da pessoa? Eu costumo dizer para os clientes o seguinte: se a fatura de cartão de crédito chegou, seu coração palpitou, deu medo de abrir, está errado. Né? O ideal é que essa fatura chegue, você já sabe exatamente quanto ela vai chegar. Então, uma dica muito importante você já disse, assim, limite de cartão de crédito. Tem muitas pessoas hoje que recebem, vou colocar um exemplo hipotético, tá? Recebem 5 mil e tem 15 mil de limite. Então, o ideal é que você tenha ali 30% da sua renda em limite de cartão de crédito, que é o que a gente fala da regra de 50, 30, 20, depois a gente vai falar mais dela, né? Um assunto para a gente falar só dessa regra de 50, 30, 20 de planejamento financeiro, mas o que a gente destina para lazer, né, para os nossos gastos com lazer é 30%. Então, separa esse limite de cartão de crédito para usar dentro desses 30% da sua renda, porque aí dificilmente você vai comprometer mais do que deve, tá? Então, essa é uma importante dica. Eu falo que cartão de crédito tem tantas coisas legais, programa de milhagem, cashback, mas quando a gente não sabe usar, a gente não está preparado nem para aproveitar esses benefícios. Então, primeira coisa, limite 30% da renda. Vai te ajudar bastante e, principalmente, evite parcelar. Supermercado, alimentação fora de casa, porque isso todo mês, coisas que você gasta todo mês, farmácia, tudo que você gasta todo mês, né, que você vai ter aquela despesa fixa, vai virar uma bola de neve. Então, evite parcelar coisas do seu dia a dia, para que lá na frente essa fatura não chegue como se fosse uma bomba relógio, você morra de medo de abrir essa fatura. A gente está aqui para te ajudar a controlar e, de fato, que isso seja um amigo na sua vida e não um inimigo, como eu citei mais cedo aqui na nossa conversa. Muito boa dica, muito bom. Gisele, as pessoas querendo conhecer mais, você vai estar agora toda semana com a gente, super presente aqui pro Edu na rádio, mas tem gente que talvez esteja se coçando já e querendo outras dicas. Qual que é o caminho? Eu criei um Instagram recentemente, chama Eu Economizo, tá? É um Instagram voltado para ajudar as pessoas a se planejar financeiramente, com dicas valiosas. Tem uma planilha gratuita na bio para que você baixe e comece, de fato, a anotar esses gastos, como eu falei aqui no início, isso é extremamente importante. Então, para quem quer conhecer melhor, @eueconomizo no Instagram. Ok. Gisele, ótima sexta-feira para você, bom final de semana e até semana que vem. Obrigada para você também e bom feriado, né? Segunda-feira é feriadinho, então aproveita bastante. E, gente, por favor, hein, não deixa o cartão de crédito em casa nesse feriado. Valeu, Gisele. Tchau, tchau. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Ravan Leão aqui na Edu no Rádio. Ana Carolina Borges no Edu no Rádio. Muito Doutora bom. Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Como é que você está, Carol? Estou bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui com você, Léo, com todos os nossos ouvintes. A gente aprender mais um pouco. Olha, confesso, estou em casa, vai passar o carro do som aqui, porque são os desafios do home office, hein? Mas semana passada a gente teve um papo já muito bacana, foi bom demais. Sim, foi. E os desafios aí late o cachorro, né? Você é o home office. Tá passando aqui agora o carro de som aqui, ó. Peraí. É a vida. Caras não brincam, não. Vamos lá, Carol. O que você preparou pra gente no dia de hoje, Carol? Então, Léo, nessa semana, mais outro tema da modernidade, da nossa era digital, que é a assinatura eletrônica nos contratos, que também veio dando continuidade ao assunto que a gente tratou com o provimento número 100 do CNJ.
que permitiu, como a gente falou na nosso encontro passado, os divórcios virtuais. E o provimento 100 ele também permitiu assinatura eletrônica nos contratos, entre particulares mesmo, nos cartórios. E, pegando essa ideia, outro assunto que está intimamente ligado, mas que veio por outra instituição normativa, que é a assinatura eletrônica nos contratos com o poder público. Então, eles vieram agora junho, julho e agosto. Um veio por meio de uma medida provisória, 983, e outro pelo provimento 100. Então, são atos normativos distintos, mas que eles se comunicam. E já eu vou falar um pouco como eles entram em contato. Mas começando então pela assinatura eletrônica nos contratos, eu não sei se os nossos ouvintes ou você, Léo, já passaram por isso. Eu passei por uma vez só, assinei um contrato eletronicamente, e eu que lido com isso não vi a facilidade que é, porque você toca um botão. Então, esse ato normativo, essa assinatura eletrônica, né, a gente pode resumir para as pessoas começarem a entrar, porque é muito novo esse provimento 100, é de junho desse ano, então os cartórios agora que estão se adaptando. Mas a maioria das pessoas pergunta, mas o que eu preciso fazer para assinar um contrato eletrônico? E como eu posso fazer uma procuração eletrônica? E aí, qual seria o procedimento base? Base mesmo porque existem vários outros detalhes técnicos e tecnológicos. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma procuração no cartório por assinatura eletrônica. O que eu vou precisar fazer? Preciso ir ao cartório presencial, mas eu vou ter que ir porque o cartório lá ele vai tirar as minhas digitais, vai tirar uma foto e, de fato, eu tenho que apresentar os meus documentos de que eu sou eu. Então, ainda tem esse momento presencial. Mas depois que eu compareci no cartório, ele fez esse meu cadastro com uma foto, a minha biometria, eu vou para minha casa. E aí, de lá, eu entro em contato com o cartório que eu quiser, por e-mail, WhatsApp, cada cartório vai ter o seu, e entro em contato para falar que ato normativo eu quero praticar, por exemplo, fazer uma procuração. Aí lá eu envio para o cartório os dados dessa minha procuração. O cartório, no dia combinado, vai fazer uma videoconferência comigo para que eu manifeste a minha vontade. Então, ele ainda precisa ver eu falando que, de fato, eu quero constituir você, Léo, como meu procurador para vender um imóvel, isso por videoconferência. Depois dessa conferência de vontade, que a gente chama, conferir que, de fato, a minha vontade está livre, o cartório vai emitir um documento, PDF, e aí ele vai me enviar esse PDF por e-mail. E aí, quando chegar na minha casa ou no meu celular, eu vou ter um aplicativo que eu assino eletronicamente, com um QR Code ou com a mesma minha biometria. Pronto, procuração está assinada, e aí ele simplesmente vai imprimir o cartório e deixar lá reservado, guardado nos livros deles, físicos, porque eles ainda têm esses livros, né? Então, a gente consegue hoje, a partir dessa simplicidade, como eu falei no nosso encontro passado, a doutrina chama de desmaterialização dos atos, praticar uma procuração, e isso vale para qualquer assinatura de contrato eletrônico. Então, todos os nossos atos, praticamente, entre particulares, ficaram virtuais. Por videoconferência, por uma assinatura eletrônica, por um aplicativo que eu baixo. E aí muitos ainda têm dúvida, só que embora nós, advogados, já tenhamos isso há um tempo, porque a gente faz processo eletrônico. Então, é a mesma ideia. Eu compareço na OAB, emito o meu token, vou para minha casa, conecto o meu token no meu computador e todos os meus processos eu assino com meu token. Porque ele já sabe que eu sou eu, porque eu já passei por isso. Então, agora esse procedimento foi estendido para todos os particulares realizarem seus atos privados. E aí, junto com isso, quase um mês depois, agora em junho, julho, agosto, o Bolsonaro, nosso presidente, aqui não é nenhuma posição contra ou a favor, editou uma medida provisória, porque só o presidente edita a medida provisória, sobre assinatura eletrônica nos contratos com o poder público. Então, os particulares também, fazendo contratos com a administração, governo federal, ele também pode adotar essa assinatura digital.
Mas, claro, por se tratar de uma administração pública, a gente tem outros requisitos, né? O interesse público, ele é maior que o privado. Então, essa medida provisória, ela veio criando 3 tipos de assinatura eletrônica: a simples, a avançada e a qualificada. Porque diz ele no relatório que são atos que necessitam de mais proteção. Então, eu vou ter uma assinatura qualificada, dependendo do ato. Outros já são atos mais simples, então pode ser uma assinatura simples. E aí, o que eu achei interessante dessa medida provisória, que já está em vigor, e já foi aprovada na Câmara, e agora já está no Senado, então já está produzindo seus efeitos, é que os atos privados, esse que a gente acabou de falar, que eu faço no meu cartório, uma procuração ou um contrato entre privados, passam a valer também perante o poder público, por meio dessa assinatura eletrônica. E isso veio no texto da MP, da medida provisória. Então, a gente pode perceber, eu acho que por desses 2 atos, a medida provisória 983, junto com o provimento 100 do CNJ, que tudo hoje praticamente virou virtual. Tanto os meus atos com o poder público, quanto os meus atos entre particulares, e os dois se comunicando, porque os atos que eu praticar virtualmente com o poder privado também produzem efeitos na esfera pública. E interessante, só para finalizar, que essa medida provisória 983 também permitiu os prontuários, os receituários feitos de forma eletrônica, por meio de uma assinatura eletrônica que o médico vai ter, e ele faz isso de forma digital. Então, eu acho, Léo, que a tendência hoje, quase não dá para dizer que não tem mais volta, a gente não é evidente para saber o futuro, mas isso veio para se consolidar mesmo. E esses atos vieram, de fato, para produzir efeitos jurídicos válidos. Não é simplesmente uma coisa transitória e simplesmente produzindo todos os efeitos válidos plenamente existentes, o que nos facilita muito a nossa vida. Então, acho muito interessante todos os nossos ouvintes, eu, você, estarmos por dentro, porque já está produzindo efeito. Hoje a gente já pode assinar um contrato com o poder público, inclusive, de forma eletrônica, fazendo essa assinatura eletrônica. Claro, no poder público tem outros critérios, como essas chaves digitais mais restritas, porque eu tenho atos realmente mais sérios, mas eu tenho atos mais simples, um pedido de cópias. Então, isso vai depender também, diz a medida provisória, de cada órgão regulamentar. Mas, no final das contas, a gente tem praticamente, então, todos os atos da vida privada e os atos da vida pública de forma eletrônica. Então, acho muito interessante e a facilidade que isso nos dá durante a nossa vida, né? Num simples celular, eu assino um contrato. Muita novidade, hein, Carol? Muita novidade. Doutora Ana Carolina, para as pessoas acompanharem todas essas novidades, conhecerem um pouco mais do teu trabalho, te acompanharem, quais são os caminhos? A gente está no Instagram justamente com um canal para falar do direito na era digital, que é Advocacia na Era Digital, tudo junto. E lá eu vou postando essas informações que eu recebo praticamente diariamente, com essas novidades tecnológicas que envolvem o direito e toda a nossa vida. Então, estamos lá, estamos aqui com você toda sexta-feira. Graças a Deus, hoje sextou, mas para os professores eu sempre falo sextou mais ou menos, que a nossa vida sempre continua após a sexta. Mas é bom, eu sou muito grata por ser professora. Eu me sinto muito realizada com os meus bichinhos. Eu acho que é uma profissão de realização do coração, né? Não é simplesmente algo além da sala de aula, né? Mas graças a Deus estamos aqui, fazendo aulas virtuais, remotas. Vamos que vamos. Carol, obrigado demais. Obrigada. Ótima sexta-feira. Obrigada a todos. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijos. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. O desafio do dia é recomeçar. Henry Ford. O insucesso é apenas mais uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Cora Coralina. Recria a tua vida sempre e sempre. Retira pedras, planta roseiras,
recomeça. Marco Aurélio. Nada de desânimo, nada de desgosto. Se acabas de fracassar, recomeça. Da saga Death Note. Se você está vivo, podes recomeçar. Ninguém pode te tirar este direito. Flávia Barros. Recomeçar é mais difícil do que começar, porque exige a coragem do início e a superação do fracasso. Então hoje, arrisque-se. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Fernanda Castro aqui no Edu na Rádio. Fernanda, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Léo? Boa sexta-feira para você. Como é que você está? Muito bem. Aqui em Brasília, muito calor. Me diz aí como é que está em Minas. Aqui em Minas também, muito calor. Estamos doidinhos para dar um ventinho e virar para chuva, Léo. Eu não sei se você sabe, mas Brasília, aqui no meio do Cerrado, a gente fica vários meses sem chuva, né? Então a gente já está no pico da seca, né? Tem muitas queimadas. Nesse ano não, por conta da pandemia, mas na época de escola, tem momentos que as escolas fecham, né? Então 1, 2, 3 dias sem aula por conta da seca. Que é bem sério a situação. E a gente está no pico, então a gente está esperando um bocadinho. Aqui é clima de deserto, Fernanda. De dia faz um calor, assim, de dia eu digo, umas 11 horas da manhã começa um calor danado, super calor, e à noite vem um friozinho, haja imunidade. É. Essa oscilação de temperatura ela é terrível para deixar a gente doente, né? A gente aqui tá até tranquilo. Tá calor durante o dia, à noite esfria um pouquinho, mas ainda tá bem quente. Essa é a única diferença. Aqui são os picos. Fernanda, o que você preparou para a gente hoje? Léo, hoje eu vou falar sobre um assunto que desperta muito interesse em alguns e tem algumas pessoas que têm pavor de ouvir falar, que são os seminários. Todo professor gosta de pedir um seminário durante o semestre para apresentação de um trabalho, de um artigo, e aí os alunos normalmente não gostam de executar esse tipo de atividade, sabe, Léo? É um terror. Mas a dica que eu quero dar hoje é para que os estudantes não negligenciem o seminário. Porque o seminário é a oportunidade única de você desenvolver múltiplas habilidades. Vou falar algumas aqui, Léo, e eu acho que você, apesar de não ser universitário, você vai começar também a ter uma mentalidade diferente em relação a esse tipo de atividade. Dentro do seminário, olha o que a gente pode desenvolver. A gente desenvolve a comunicação verbal e não verbal. A verbal, né, que é a sua apresentação, o modo que você fala e se comunica verbalmente, e a sua comunicação não verbal, que é como você se movimenta, você gesticula, você chama a atenção com o seu corpo, né? Então, você consegue trabalhar esses dois tipos de comunicação. Outra coisa que a gente trabalha é a influência e a venda. Você sabia, Léo, que no seminário a gente está vendendo? É uma técnica de venda? Nós estamos vendendo uma ideia. Nós estamos vendendo ideias. Seja uma ideia nossa ou seja uma ideia de outra pessoa. Então, nada mais é do que uma venda. Você quer vender para os professores e para os colegas uma ideia. E você está também treinando a sua influência, sua capacidade de influenciar outras pessoas, né? Que é indispensável para tudo na vida, né? Tanto no seu âmbito pessoal quanto profissional. Outra coisa que a gente trabalha, capacidade de análise e síntese, porque quando você vai montar o seu trabalho, o seu projeto para ser apresentado no seminário, você precisa fazer uma análise do todo, daquilo que você vai apresentar, e precisa sintetizar esse conteúdo para você apresentar no seminário. Então, você trabalha essa estratégia que, na hora de apresentar resultados, lá no seu momento em que você estiver apresentando resultados no mercado de trabalho, na sua profissão,
vai ser indispensável para você ter essa capacidade de análise e síntese. Outra coisa, nós estamos trabalhando conexão, porque você está se conectando com outras pessoas. Você está trabalhando tempo. Hoje, eu fiz uma entrevista esses dias para trás, Léo, com uma pessoa que trabalha em recrutamento e seleção de pessoas. E ela me falou que ela demora 7 segundos para fazer uma análise de currículo. Uhum. E hoje a tendência é que os currículos sejam todos em formato de vídeo. Então, você vai ter que treinar um tempo para você apresentar você mesmo, a sua marca pessoal, quem é você, em um vídeo aí de 1 minuto, 2 minutos, para que você participe de processos seletivos. Então, quando você está treinando o tempo para apresentar o seminário, você já está treinando também para você fazer futuramente o seu currículo em formato de vídeo. Outra coisa, você está trabalhando hard skills, porque você está aprendendo a trabalhar com tecnologias digitais, aprendendo a utilizar softwares, né, estratégias de marketing. Então, é uma oportunidade de você desenvolver múltiplas habilidades. Então, quando o professor, a principal dica, quando o professor pedir para você apresentar um seminário, agradeça, porque é o momento exato para você desenvolver todas essas habilidades que eu citei aqui. Muito bom. Olha, isso aqui é um presentaço para quem é estudante, em especial quem é universitário. Olha que presente, é você rever todo o teu conceito. Realmente, quando você está ali na frente, é hora de você dar um show, né, Fernando? É mudar de perspectiva. Eu falo, na hora que você vai fazer uma apresentação de um seminário, independente se é um seminário pequeno, uma apresentação de um trabalho, um projeto, um artigo, vá preparado para o seminário como se fosse a apresentação mais importante da sua vida. Porque você estará treinando para qualquer desafio que aparecer lá na frente, quando você já estiver no mercado de trabalho. Muito bom. Tem muitos professores também que estão à busca, né, de bons estagiários, que pode ser uma oportunidade de você ser visto pelo professor, né? Às vezes você tem colegas que o pai dele, de repente, tem um escritório na área que você quer trabalhar, tem uma empresa na área que você quer trabalhar. Às vezes é a hora que você tem espaço para você ser visto, já profissionalmente falando, né? Muito bacana, adorei essa dica. Muito bom. Justamente, Léo, você fez uma chave de ouro aí. É isso mesmo, é a oportunidade de você ser visto. E quem não é visto, não é lembrado. É verdade. Fernanda, as pessoas querendo saber mais, querendo pegar outras dicas com você, como é que elas fazem? Olha, Léo, eu tenho várias dicas e eu tenho certeza que eles vão adorar visitar a minha página do Instagram, que é o _Fernanda Castro. Como é que escreve, Fernanda? Master, M-A-S-T-E-R, U com Y-O-U, _Fernanda Castro. Okay. Master U, _Fernanda Castro, lá no Instagram, não é isso? Isso mesmo, Léo. Combinado, então. Fernanda, obrigado. Beleza. Sexta-feira que vem estamos de volta. Até sexta-feira que vem. Um ótimo final de semana para você, Léo, e para todo mundo. Tchau. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês com o professor norte-americano Rick Harder. Olá, tudo bem? Hoje vou ensinar uma coisa bem legal que vai ajudar você muito, você que vai viajar, né? Quando você vai para um restaurante ou quando você pede qualquer coisa, não é bom falar I want, eu quero. É melhor falar I would like, eu gostaria. É mais polido, né? I would like some orange juice. I would like a magazine. Would like é mais educado. Se você falar want, não é muito educado, entendeu? Transmite a ideia, mas não é educado.
Então, vamos evitar de usar want e falar would like. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +55 61 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +55 61 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Esteban Randolfo, seja bem-vindo aqui ao Edu na Rádio mais uma vez, nosso parceiraço aí. Como é que você tá, Estevão? Tudo bem, meu irmão, graças a Deus, tudo bem. E você aí, como é que tá? Tudo bem também, graças a Deus, tudo jóia. Que bom. Você ia falando alguma coisa fora do ar, eu pedi para você esperar um pouquinho para a gente falar dentro do ar aqui. Rapaz, pois é, o que acontece? No Depende de Você de hoje, eu queria tratar de um caso de muita delicadeza que envolve pessoas em alta vulnerabilidade, sabe, Léo? E aí, pensando nisso, em como nós, unidos, poderíamos ser úteis a esses semelhantes, aos nossos pares que estão em vulnerabilidade extrema, eu pensei em falar sobre a palavra sonho. E até peguei um referencial legal, e aí eu tô vendo que aí no teu quadro, cara, tem algumas palavras muito interessantes para nós aqui hoje. E eu acredito que para sempre, né? Eu acredito. Algumas delas aí, na verdade eu acho que todas. A última ali eu não estou entendendo bem, se você puder falar depois. Gratidão sempre. Tem outra escrita propósito, família, tem uma parte que não dá para ver aqui, não. Massa, Léo. Queria falar sobre sonhos, e aí essa palavra sonho, eu procurei ela aqui em uma literatura que a gente conhece bem, que é o Dicionário Aurélio. Peguei no Novo Aurélio do século XXI, o Dicionário da Língua Portuguesa, terceira edição, Rio de Janeiro, 1999, do professor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, cara. E aí eu estou trazendo esses detalhes para a gente junto ver, lá na página 1883, na segunda coluna, a última palavra é sonhar. E aí o número de definição dela 3 traz uma das definições, que é pensar com insistência. Pensar com insistência, ter a ideia fixa. Por que eu pensei nessa palavra? Cara, esses dias eu estou com uma experiência legal lá numa instituição que acolhe pessoas em situação de rua, pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas. Estou passando uma temporada lá. Como é que chama lá isso? Comunidade Vinde Vida, fundada pelo pastor Cauê. Pastor Cauê nos deixou há pouco tempo, e aí eu estou participando de um grupo que está fazendo alguns dos trabalhos de gestão lá. E aí eu percebi nos acolhimentos que nós tivemos, claro, com o exame de Covid negativo e de DST negativo, a gente acolhe. E nesses acolhimentos, Léo, eu percebi que o fato da pessoa ter se entregado, de fato, a vil rotina tem muito a ver com ela deixar de acreditar nos próprios sonhos, dela deixar de viver a própria vida e se entregar. Teve algum caso específico que te marcou, assim? Léo, tem uns casos assim que a gente observa. Eu vou falar de um dessa semana que foi muito interessante para mim. A gente chama ele de bebezão. É um senhor entre 50 anos, mais ou menos, um jovem senhor, pedreiro, até mestre de obra, se eu não me engano, mas por algum motivo ele deixou de agir de acordo com o que se espera de uma pessoa em plenas faculdades mentais. Cara, foi pra rua, comeu lixo, parou de andar calçado, entendeu? Parou de se limpar, começou a falar palavras desconexas e ideias que a gente não entende. E
o CREAS, Serviço Especializado de Assistência Social, do Novo Gama, encaminhou ele lá para Vim de Vida. E a gente acolheu ele certinho. O que me chamou a atenção nele é que 5 anos atrás, e eu nem sei o nome dele. Uhum. Não fui eu que o acolhi, preenchi a ficha, enfim. Todo mundo chama ele de bebezão. Há 5 anos atrás, ele construiu, rapaz, um complexo de dormitórios, banheiro, salas, fez reformas em residências, completamente funcional. E por algum motivo, que eu também penso estar relacionado ao abandono dos sonhos, eu acredito que o bebezão, que eu vou me comprometer ao próximo programa, trazer o nome dele completo, se ele permitir. E por isso eu trouxe esse tema, sabe, Léo? Eu queria que você me falasse também, cara, especialmente porque tem essa palavra aí no teu quadro. Mas deixa eu só entender aqui, o que aconteceu com o bebezão? Ele era um cara... você hoje, qual que é a situação dele? Como é que essa pessoa está? Ele hoje se relaciona com os demais, cumprimenta, se alimenta direito, está tomando banho, mas ele não entende o próprio corpo, no sentido de não desenvolver um pensamento e colocar ele em prática e ter uma resposta dessa ação, sabe? Completamente desconexo, Léo. Não sei se eu estou fazendo me entender, sabe? Mas é uma... Eu entendo o próprio corpo? Como assim? Se você der para ele uma caneta para ele escrever, acho que nem como ele escreve. Se você der para ele uma picareta ou uma enxada para ele, talvez daqui a alguns dias ele seja plenamente capaz de fazer isso. Mas hoje ele não tem essa capacidade. Você sabe sabido por que aconteceu isso ou não? Não. A servidora do estado de Goiás que encaminhou o bebezão, ela disse que ele estava lá com eles durante 20 dias, não estava sendo medicado, estava apenas se alimentando, dificilmente se higienizando, mas estava convivendo ali em profundo, imerso em pensamentos desconexos. E aí ela disse que, como é um programa que está sendo fomentado com a maioria dos recursos para enfrentamento dos problemas do Covid, está acabando isso. E aí ela precisava de uma instituição que pudesse acolher o bebezão, né? E aí ela encaminhou ele para Vim de Vida, e isso me marcou essa semana. Foi muito interessante esse caso, sabe, Léo? Vocês atendem mais ou menos quantas pessoas lá, Estevam? A gente está com 2 minutinhos aqui, cara. Vocês atendem mais ou menos quantas pessoas lá? 100 pessoas, a média de 100 pessoas. Muitas delas, você acredita que esteja associado às pessoas desistirem daquilo que elas sonhavam, os projetos, é isso? Sim, eu acredito. Pelas conversas que você tem, pelo que você acompanha lá. Porque o dia é muito intenso, sabe? A rotina, você tem contato com a maioria das pessoas acolhidas e os diálogos sempre trazem relação com a família, com a rotina, com o que ele fazia, com o que ele gostaria de estar fazendo e não está tendo essa gana. E é uma coisa que toca muito, até para a gente pensar em o que oferecer para essa pessoa se perceber como ser humano e se observar como agente positivo na sociedade, sabe, Léo? Entendi. Viver os sonhos é um desafio, não dá para abrir mão. Estevam, o que você sugere para as pessoas que estão ouvindo em casa, mediante... A gente tem meio minuto aqui, nosso tempo está realmente muito curto, a gente tem um tempo limitado aqui na rádio, mas mediante esses desafios todos que você se depara no Vim de Vida e em outros lugares como você trabalha, você pode trazer como sugestão para as pessoas? Tem algumas pessoas, Léo, que elas podem oferecer a energia vital delas, sabe, o tempo. E tem outras pessoas que elas podem investir o dinheiro delas. E eu tenho uma sugestão.
Quando encontrar alguém em situação de extrema vulnerabilidade, procure uma instituição para investir, por exemplo, nos exames que essa pessoa precisa fazer para ser acolhida. Num exame de Covid, num exame de hemograma completo, talvez. Às vezes a pessoa consegue no órgão, mas às vezes não. Então, procure uma instituição séria, faça doações, e elas vão se comprometer a prestar conta, você vai saber. Inclusive, quem tem como fazer dedução de imposto de renda, pessoa física também, sabe, Léo? Essa é uma... por instituições sérias, cara. Tem muitas formas de a gente fazer a nossa parte. Estevão, você que é uma pessoa que conhece e está envolvido com várias dessas instituições, para as pessoas conhecerem um pouco da tua história, que é fantástica, conhecerem essas instituições nas quais você atua também, como é que elas fazem? Quais são os canais para chegar até você? Rapaz, o contato direto comigo tem um WhatsApp, que é o 61 999 660302, eu vou repetir, 61 999 660302, e tem também uma página lá no Instagram, S Randolfo, SRANDOLFO, Randolfo. É isso aí, Léo. Muito bacana. Estevão, obrigado demais, cara. A gente vai se falando semana que vem para me volta, hein? Estamos juntos sim, Léo. Valeu, cara. Abraço grande. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Muitas vezes mesmo, perdemos boas oportunidades porque a gente não acredita no nosso potencial, em quem nós somos. A gente não acredita que a gente pode ir além, principalmente quando as coisas começam a dar errado e começa a ter aquela impressão de que o tempo está se esvaindo. E aí você se pergunta, tá, o que eu vou fazer agora? Agora é hora de agir. A outra opção que é ruim é ficar buscando justificativas ou culpados. É hora de agir. Desafie-se a si mesmo e faça do tempo teu aliado. Coloque para fora as suas qualidades e utilize as suas habilidades. Dessa forma você fará a diferença nesse exato momento. Creia no seu sucesso e não crie obstáculos na tua mente. Você tem muito talento, só precisa usá-los. Não deixe que o medo paralise você. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Clara Shiratori, a melhor cuidadora dos nossos lindos e queridos pets. Como é que você tá, Clara? Tudo bem? Oi, Léo, tudo certo? Graças a Deus com você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Toda vez que eu penso em você, Clara, eu penso na sua carinha quando você fala de gato. É impressionante. Realmente gato tá... eu nem sei explicar, nem sei quais palavras dizer, mas tá nítido no teu rosto quanto que você tem carinho e amor pelos gatos. Eu acho que, ao meu ver, é um amor especial em relação até aos demais pets assim. Não sei se eu tô viajando. Não, com certeza. Eu sou muito apaixonada por bicho no geral, né? Mas realmente me encontrei na medicina felina e sou muito, muito, muito feliz no que eu faço, graças a Deus. Eles são maravilhosos e eles são seres muito individuais, têm as características muito específicas, então é muito gostoso estudar porque eles são diferentes. E você tratar, você entender de todas essas peculiaridades e você conseguir identificar problemas de comportamento e melhorar a vida deles. Porque é muito de uma questão de falta de informação mesmo, muitas vezes. E poder ajudar com coisinhas pequenas, assim, que pra gente parece bobagem, mas que pra eles fazem grande diferença. Isso é sensacional. Eu só fui descobrir que havia veterinário especialista em gato depois que conheci. Porque eu não conheço tão bem a área. Eu achava que veterinário cuidava, assim, sei lá, de pet de uma forma geral. Mas quando eu fui lá na clínica que se atende, você está indo para o Rio de Janeiro, né? Tá ficando, vai para um lugarzinho ruim, né? Claro, ô, lugar bom, Rio de Janeiro. Está indo para uma baita de empresa, parabéns, a gente está muito feliz por você. Mas quando eu fui lá e vi que você era uma clínica que só atendia gato, eu achei tão bacana, tão diferente. Só gato, é. E eu trabalho só com gato mesmo, eu não atendo cachorro. Eu tenho cães, tenho meus cães. Na verdade, os animais que eu acabo acompanhando são os animais do projeto, da Caminhada Solidária. Então, quando a gente visita as comunidades, a gente acaba recebendo cães lá, são mais cães do que gatos. Normalmente os gatos são semi-domiciliados, eles são muito complicados de conseguir manejar e as pessoas acabam não levando
porque acham que não é uma opção. A gente está tentando mudar isso, então, mas por enquanto lá a gente acaba atendendo mais cães. Fora isso, eu só atendo cachorro profissionalmente, cachorro ou só gato. Eu só atendo gatinhos profissionalmente. E é maravilhoso. E essas diquinhas que a gente tenta passar aqui justamente são algumas coisinhas que acabam fazendo diferença na vida deles, né? E é de hoje também, inclusive, já vou pegar o gancho para começar a falar. Eu vim falar de descentralização de recursos. O que é isso? A gente sempre acha, e principalmente a gente que teve cachorro muito tempo, que não está acostumado com gato, que você coloca ali o potinho de água e de comida um do lado do outro e tá massa. Deixa lá que o gatinho vai comer durante o dia e ok. Aí você pega mais um gatinho. Aí você fala, não, ok. Tá ali a água e a comida naquele cantinho, que é o cantinho que fica a água e a comida, e tá perfeito, eles vão viver super bem. Errado! Na realidade, o gato é extremamente territorialista. E mesmo que ele se dê bem com o irmãozinho gato dele, existe uma competição pelos recursos. E isso é uma coisa natural, a gente chama de memória ancestral. O nosso gato hoje, ele é o gato original de centenas de anos atrás que vivia no norte da África, nos desertos. Eles são os mesmos gatos. Então, eles têm os mesmos comportamentos. E a gente tem que trazer isso para dentro de casa. Então, quando você coloca um pote de ração, um pote de água, ou mesmo que sejam 2 potes de ração, mas um do lado do outro, pode gerar uma competição. Então, a gente tem que descentralizar esses recursos. Isso também serve para a caixinha de areia. Então, você tem um lugarzinho que fica ali um potinho de comida e o outro potinho de comida vai ficar em outro cômodo da casa, em outro local. Porque se tiver qualquer desavença, qualquer coisa entre os 2 gatinhos, o gatinho que seria o dominador, entre aspas, que gosta de inibir o outro de se alimentar, ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eles conseguem cada um comer num canto com tranquilidade e sem esse receio de escassez de recurso. Isso serve tanto para comida, quanto para água, quanto para caixa de areia. A gente até brinca, porque tem gente que fala, mas eu tenho 2 caixas de areia. A gente fala que o ideal é ter uma caixa a mais que o número de gatos. Então, você tem 2 gatos, o ideal é você ter 3 caixas. Só coloca uma caixa do lado da outra. É uma caixa só. É uma grande caixa. Porque é uma questão olfativa, que eu vou dar essa dica numa próxima vez, explicar direitinho, mas que fica no mesmo ambiente. Então, se tem um gatinho que ele acaba agindo com o outro, como bullying mesmo, igual bullying com crianças, acontece com os gatos também. Então, tem o gatinho que ele é o ator do bullying e tem o que está sofrendo o bullying. Se ele fica na frente da caixa ou na porta do cômodo, ou mesmo do outro lado do cômodo, mas encarando ele para usar a caixa, ele não vai usar a caixa. Aí ele vai fazer xixi na sua cama, no tapete do banheiro. Ele não vai querer usar, né? Ele tá se sentindo ameaçado. Agora, se a gente tem 2 caixas em 2 locais diferentes, ele consegue ir na caixa porque o outro cara não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso serve para comida e serve para água também. Então, a dica de hoje é descentralizar recurso. Tem gatinho em casa, a gente tem que descentralizar. Isso também serve se você tem um gatinho só, não vai entrar por essa questão da dominância, mas entra pela questão do gatinho gostar de explorar e muitas vezes ter preguiça, principalmente com água. A água a gente tem que ter bebedouro pela casa inteira, porque às vezes ele tá gostosinho deitado na sua cama, ou no sofá, ou numa cadeira do escritório, que eles adoram, e a água só tá na cozinha do outro lado da casa. Ele não vai lá tomar. Ele pode até ir às vezes quando tiver com muita sede, mas ele não vai. Então a gente tem que espalhar pela casa. Excelente dica. Essa questão da água aí eu vou fazer aqui em casa que eu não fazia então. Ô Clara, vem cá, eu tenho um gato, se eu quiser trazer mais um, como é que eu preparo para esse processo da territorialidade, já que é algo tão forte nos gatos, a gente sabe que nos cachorros, não sabia que era tanto assim nos gatos também. Bastante. Então, a gente tem que fazer uma adaptação gradual. Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é um check-up nesse segundo gatinho. Você tem que garantir que eles têm a saúde o suficiente e que não vai passar nada para o seu gato, nem seu gato passar para ele, né? Então, a primeira coisa é ir no médico veterinário para poder fazer uma avaliação de saúde. Quando você levar para casa, você tem que fazer uma separação. Então, você tem que colocar ele num ambiente diferente do seu gatinho, um cômodo diferente, e eles vão começar a sentir o cheiro um do outro através da porta. Então, você pode colocar, por exemplo, uma caixa de papelão para o gatinho novo
e uma caixa de papelão para o seu gatinho. Aí eles vão brincar e você troca as caixas. Então eles vão sentir o cheiro de um do outro. A gente vai fazendo esse intercâmbio de odores para eles poderem ir se adaptando. Com o tempo, você começa a colocar o sachê na porta. Então vai estar o seu gatinho, o primeiro, o primogênito, vai estar comendo de um lado da porta e o outro gatinho comendo do outro lado da porta, para eles sentirem o cheiro. A gente tem alguns outros artifícios também, com feromônios sintéticos, que a gente pode associar para poder fazer. E, no geral, é isso. A gente tem que avaliar também a personalidade do gatinho. Tem gato que não aceita outros gatos. Na verdade, o mais comum é que ele não aceite outros gatos. Os que aceitam são exceção. Então, a gente tem que avaliar também se é uma boa ideia, porque às vezes não é. E a gente tem que pensar no nosso gatinho. Eu, por exemplo, tenho 2 gatas, Maria Dulce e Maria Antonieta. A Maria Dulce chegou primeiro e a Tonton veio depois. A Tonton, quando chegou, já tinha a Dulce. Então, ela aceita bem a Dulce. E elas se dão bem, elas brincam e tudo. Mas a Tonton não aceita de jeito nenhum outro gato. Então, se ela tivesse vindo primeiro, eu não poderia ter pegado a Dudu. Já a Dudu, se eu trouxer 10 gatos, ela vai curtir os 10 gatos. Então, hoje eu sei que eu tenho 2 e que eu não posso ter um terceiro gato por conta da Maria Antonieta. Então, a gente tem que fazer realmente essa investigação da personalidade do gatinho para saber se vai dar certo. Muito bom. Muito obrigado. Clara, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, você vai estar no Rio de Janeiro, mas a internet nos aproxima. Como é que as pessoas com certeza. Poder falar com você, conhecer o teu trabalho, conhecer também a ONG, qual que é o caminho? Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho como médica veterinária exclusiva de felinos e quiser mais dicas também, pode acessar o meu perfil no Instagram, que chama Gataria com 2 T's. E quem quiser conhecer mais o projeto Caminhada Solidária, que eu vou estar no Rio, mas ele continua aqui em Brasília, pode acessar tanto o Facebook quanto o Instagram, @Caminhada Solidária. E é só ficar ligado que a gente posta bastante coisa legal lá. Muito bom. Clara, obrigado demais e até semana que vem. Com Deus. Até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Jonathan Machado, o cara do grupo Marketing Digital. Jonathan, como é que você está? Como é que estão as coisas aí em Goiânia, cara? Tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Boa noite a você, todo mundo da audiência. Boa noite não, a gente vai, dependendo do horário que você vai estar assistindo. Tá tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Vai ter gente assistindo pela manhã, vai ter gente assistindo à tarde, isso na rádio, né? Na internet, vai lá saber, né, Jonathan? É isso aí. Eu queria depois que o pessoal aí da audiência que estiver assistindo a gente, esse nosso momento, que estivesse mandando sugestões de temas, coisas que vocês acham curiosos, curiosidades nesse tema do digital, que a gente possa estar trazendo aí sob medida para vocês. Vai ser um prazer servi-los aí sob medida. Muito bacana, muito bom. Jonathan, o que você preparou para a gente hoje? Existe um trabalho na internet que a gente chama de tráfego pago, que é o fato de você comprar mídia, comprar audiências de grandes plataformas, né? E tem muitas empresas que ainda não ficaram presentes para essa importante estratégia de captação de clientes para suas marcas, seja marcas com negócios locais ou negócios digitais. Se você ainda não está fazendo tráfego pago, é muito importante que você comece a voltar seus olhos para isso. E aí o meu destaque de hoje é para negócios locais, seja você cabeleireiro, né, ou tenha um supermercado, seja lá qual for o seu comércio local, restaurante, enfim. Existe uma possibilidade de você pagar para o Facebook, para o Instagram, para o próprio Google, para o YouTube, para que ele apresente o seu negócio para as pessoas que estão em um raio de espaço perto da tua região. Então, sei lá, você tem sua loja aí no Guará. Então, marca um raio de 20 quilômetros, 20 quilômetros em volta, todas as pessoas que passarem naquela região e tiver, a exemplo, navegando ali no Instagram e aparecer uma propaganda sua para ela poder visitar. Então, é muito importante, é muito interessante você pagar para atrair essa audiência para o seu negócio.
E fique presente, o pagar é uma das formas mais baratas que você tem de conquistar clientes. Por quê? É um cliente muito assertivo, muito efetivo. E aí, para finalizar um pouco dessa intenção, dessa possibilidade de você começar isso, eu quero trazer uma mídia que é muito importante, que poucas pessoas sabem, que é o Waze. O Waze, para quem não conhece, é aquela plataforma de GPS. Normalmente, quem tem carro usa bastante o Waze, né? Que é para fazer localizador de GPS. O Waze vende espaços publicitários também. Então, você pode pagar o Waze para aparecer enquanto a pessoa está no carro ali. E aí, a pessoa parou no semáforo, vai aparecer uma campanha sua. Quer ir na padaria tal, comprar um pãozinho quentinho? Pega essa rota. Aí o cara vai clicar no Waze e vai dar a rota para ir na sua padaria, por exemplo. Fica ligado, tráfego pago já é passado. Tudo que eu estou falando aqui já é passado, é coisas que já tinha que estar fazendo. Se não está fazendo ainda, fica presente, que ainda dá tempo e você ainda pode experimentar grandes frutos dessas estratégias. Jonathan, esse tipo de publicidade, não sei se a gente pode chamar assim, de tráfego pago, é algo acessível assim? Ou pagar pouco também não adianta de nada? Ou você pode pagar pouco e ter um retorno pequeno? Como é que funciona isso? O cara que não está tendo, de repente não está com capital de giro tão bom, talvez até pela questão da crise, se ele investir um pouquinho ali já é interessante? Legal. A internet, ela popularizou a publicidade. Quando se falava em questão de fazer mídia antes, você pensava em jornal, revista, televisão, no qual você comprava uma grade de horário que era para alcançar a audiência da mídia, né? Então, independente do seu negócio, se você alcançar aquela mídia toda, você tinha que pagar o pacote pelo valor daquela audiência. Com a internet, não, você paga por demanda. Então, se você tem R$100, esses R$100 ele cabe para a audiência X. Então, ela, além de ter essa questão de popularizar, poder ser acessível para todos, é por demanda, é claro, é meio que pré-pago, digamos assim. Consumiu o seu saldo, acabou de mostrar. Mas o tanto que você tiver já tem efeito, sim. E tem mais. Além de você ter o fato de ter o primeiro espaço, vamos dizer, a primeira ação, depois tem uma ação que a gente chama na internet de remarketing. O que seria isso? Imagina lá que tu contratou um outdoor. A pessoa viu o outdoor quando estava passando de carro. O remarketing seria o seguinte, na hora que a pessoa passou pelo outdoor e viu, colou o outdoor nos óculos. Aonde a pessoa olhar agora, está ali a sua imagem. Isso é o remarketing que a gente chama na internet. Então, além de ser barato, porque você pode alcançar de pouco em pouco, você depois pode fazer o remarketing e alcançar a qualquer momento. Olha só quem chegou aqui, bem no meio. Esses são os desafios do home office. É um príncipe ou é uma princesa? Não vi, só vi a cabecinha. Esse ele é o Dandan, o Daniel Dandan, o príncipe. Então, assim, para fechar aqui a nossa dica, é isso. Essa questão do marketing na internet popularizou demais. Você pode fazer sob demanda, ou a quantidade de orçamento que você tem, e ainda depois pode alcançar as mesmas pessoas. Isso acaba tornando ainda mais barato. Olha que interessante. Jonathan, só para a gente poder fechar aqui, essa questão do remarketing é algo simples? A pessoa precisa fazer um curso para aprender? Ou é algo que, a princípio, se a pessoa tiver uma noção mínima ali de internet, ela consegue fazer? O que eu recomendo sempre no marketing é o seguinte, você tem que fazer curso sim, você tem que investir em conhecimento até para saber delegar, para saber contratar. Eu não recomendo que os empresários estejam eles mesmos fazendo essas ações porque acaba demandando tempo, otimização e etc. A minha sugestão sempre é, pague alguém, mas antes de pagar, invista em conhecimento para entender, para você saber acompanhar, saber delegar, até para que você saiba montar os relatórios e não ficar vendido no teu processo da tua empresa. Muito bacana. Para as pessoas conhecerem o trabalho do Jonathan, conhecer o teu negócio e, quem sabe, até ter acesso a outras dicas. Como é que elas fazem, Jonathan? Bem tranquilo, o meu próprio nome mesmo, a gente colocou o brand da nossa empresa, é jonathanmachado.com.br. Jonathan começando com J e um TH ali no finalzinho, jonathanmachado.com.br, em todas as mídias que a gente está aí presente. Interessada hoje está na festa. Jonathan, ótima sexta-feira, bom final de semana. O Jonathan vai estar um tempo fora que está de férias, mas daqui a pouco ele está de volta. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Valeu, gente. Tamo junto. Até logo. Tchau, tchau.
Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.